Ao longo dos séculos, a gente se depara com mistérios que fogem do comum, que desafiam a lógica e fazem a gente pensar. Alguns a ciência já desvendou, com seus avanços e tecnologia, mas outros continuam por aí, esperando uma resposta. E essa busca, meu amigo, é tão importante quanto encontrar as respostas. É nessa procura que a gente amplia nossos horizontes, questiona o que a gente já sabe e expande os limites do possível. Os mistérios não resolvidos são um convite para pensar diferente, para explorar o novo e questionar as verdades que a gente tem como certas. Eles são um lembrete de que, por mais que a gente avance, o universo ainda guarda seus segredos, suas histórias fantásticas. E é nessa busca pelo desconhecido, nesse fascínio pelo mistério, que a gente encontra a verdadeira aventura humana. Vem comigo nessa jornada emocionante pelo mundo dos enigmas, das histórias que ninguém explica. Quando mergulhamos nos mistérios que desafiam o tempo, um nome se destaca: o Triângulo das Bermudas. Imagine uma região no Oceano Atlântico, um triângulo invisível entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, onde navios e aviões simplesmente somem, como se evaporassem no ar. A lenda do Triângulo das Bermudas nos leva de volta ao século XIX, com relatos de embarcações que desapareceram sem deixar vestígios e transmissões de rádio que se interrompiam abruptamente. Ao longo dos anos, teorias fascinantes surgiram para tentar explicar esse enigma. Alguns acreditam em vórtices magnéticos que desorientam bússolas e instrumentos de navegação. Outros, mais audaciosos, falam em portais para outras dimensões ou até mesmo bases alienígenas escondidas sob as águas. A imaginação humana não conhece limites quando busca desvendar o inexplicável. A ciência, é claro, oferece explicações mais racionais. Correntes marítimas imprevisíveis, tempestades repentinas e erros humanos são algumas das hipóteses levantadas. Mas, mesmo com a ciência em busca da verdade, a aura de mistério que envolve o Triângulo das Bermudas continua a alimentar nossa imaginação. E é justamente aí que reside o encanto dos mistérios não resolvidos. Eles nos mostram que, por mais que a ciência avance, o mundo ainda guarda segredos capazes de desafiar a lógica e a razão. O Triângulo das Bermudas, com sua história repleta de desaparecimentos inexplicáveis, é um exemplo perfeito de como o desconhecido pode ser ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Os mistérios não pertencem a um tempo ou lugar. Eles tecem a tapeçaria da história humana, desafiando nossa compreensão e nos impulsionando em uma busca incessante por respostas. Do Egito Antigo à Era da Informação, o fascínio pelo desconhecido permanece constante em nossa jornada pelo saber. Seja desvendando os segredos das pirâmides de Gizé, ou mergulhando na natureza dos buracos negros, a curiosidade humana parece não conhecer fronteiras. No passado, os mistérios eram frequentemente atribuídos a forças sobrenaturais, deuses, monstros e magia. A falta de conhecimento científico e a necessidade de explicar o inexplicável levavam as pessoas a criar mitos e lendas, tecendo narrativas para dar sentido ao mundo que as cercava. Com o avanço da ciência e da tecnologia, nossa compreensão se expandiu. Muitos dos enigmas que nos atormentavam encontraram explicações racionais. Porém, a cada mistério desvendado, novos surgem no horizonte, desafiando nossas certezas e nos lembrando que o universo ainda guarda inúmeros segredos a serem revelados. A natureza dos mistérios pode ter evoluído ao longo do tempo, mas o fascínio que eles exercem sobre nós permanece intacto. Seja na busca por vida extraterrestre, no estudo da consciência humana ou na tentativa de desvendar a misteriosa matéria escura,
O desejo de desbravar os enigmas do universo continua a impulsionar a ciência e a alimentar nossa imaginação. Os mistérios não resolvidos são um lembrete constante de que ainda há muito a ser descoberto. A busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, e nós, eternos exploradores, seguimos em frente, movidos pela chama da curiosidade. As pirâmides de Gizé, as linhas de Nazca. Mistérios que o tempo nos guardou. Cada civilização, cada canto do mundo, esconde enigmas que desafiam nossos conhecimentos. É aí que a arqueologia entra como uma aventura pelo tempo, uma busca por respostas. Ao desvendar a anatomia dessas construções milenares, ao decifrar os símbolos e padrões escondidos, mergulhamos no passado. Tentamos entender as crenças, as motivações, o conhecimento das civilizações que nos antecederam. Cada pedra trabalhada, cada inscrição enigmática, cada objeto encontrado, é como uma peça de um imenso quebra-cabeça. E ao encaixarmos essas peças, a história da humanidade se revela aos poucos. Mas essa busca não se limita ao passado distante. O presente também esconde seus mistérios arqueológicos. Cidades perdidas na selva, naufrágios guardando tesouros, construções subterrâneas que desafiam a lógica. Cada descoberta é uma janela para o passado, reescrevendo nossa história, nos fazendo entender melhor nosso lugar no mundo. A jornada para desvendar os enigmas do passado e do presente é fascinante. Ela nos faz questionar certezas, expandir horizontes e apreciar a complexidade da história humana. E a cada enigma desvendado, a cada padrão decifrado, ficamos mais perto de compreender quem somos e de onde viemos. Seção 3. Tecnologia ancestral. Vestígios de um passado enigmático. Sacsayhuamán, no Peru, o mecanismo de Antiquítera, na Grécia. Estes são apenas 2 exemplos em meio a um mar de mistérios que envolvem a tecnologia de outrora. Pelo mundo todo, encontramos ruínas, artefatos e conhecimentos que desafiam o que achamos que as civilizações antigas eram capazes de realizar. É como se, num passado distante, a humanidade tivesse dominado tecnologias e sabedorias que se perderam nas areias do tempo, deixando apenas fragmentos intrigantes para trás. Pense nos pilares de ferro de Delhi, na Índia. Datados de mais de 1500 anos, essas estruturas metálicas resistem à corrosão, desafiando tudo o que sabemos sobre metalurgia antiga. No Egito, os hieróglifos que adornam templos e tumbas falam de um conhecimento profundo de astronomia, matemática e engenharia. E na América do Sul, as misteriosas linhas de Nazca, visíveis apenas do alto, sugerem um domínio da geometria e topografia que ainda nos deixa perplexos. Esses vestígios de tecnologia ancestral nos fazem questionar a história que aprendemos nos livros. Seriam essas invenções apenas fruto da engenhosidade humana? Ou teriam as civilizações antigas contado com uma ajudinha externa, de seres extraterrestres ou viajantes do tempo? A resposta, por enquanto, permanece um enigma envolto em névoa. A busca por compreender a tecnologia do passado é como montar um quebra-cabeça colossal, com peças espalhadas pelo tempo e pelo espaço. Cada nova descoberta, cada artefato minuciosamente analisado, cada enigma decifrado, nos aproxima um pouco mais de desvendar as capacidades de conhecimento das civilizações que nos antecederam. Essa jornada nos revela um passado muito mais complexo e fascinante do que poderíamos imaginar. E é essa busca incessante pelo conhecimento que nos impulsiona a desvendar os mistérios do passado e, quem sabe, reescrever a própria história da humanidade. Seção 1. Atlântida. A busca pela cidade submersa. E que tal nos aventurarmos agora em um dos maiores enigmas da humanidade? A mítica Atlântida. Imaginem uma cidade-estado imponente e tecnologicamente avançada que teria florescido há milhares de anos
e desaparecido misteriosamente nas profundezas do mar. A Atlântida, como descrita pelo filósofo grego Platão, é um mistério que captura a imaginação do mundo há séculos, inspirando expedicionários, escritores, cineastas e uma infinidade de teorias. De acordo com Platão, a Atlântida era um império próspero e poderoso, com conhecimentos avançados em engenharia, arquitetura e navegação. A cidade, projetada em uma série de anéis concêntricos, era um polo de comércio e cultura, abrigando templos majestosos, palácios e jardins deslumbrantes. No entanto, um destino trágico estava reservado para a Atlântida. Vítima de uma grande catástrofe, talvez um terremoto ou um tsunami, a cidade teria afundado no oceano em apenas um dia e uma noite, desaparecendo sem deixar rastros. A localização exata de Atlântida permanece como um dos grandes mistérios da arqueologia. Platão a localizava além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Mas as buscas se espalham pelos 4 cantos do globo. Alguns pesquisadores acreditam que Atlântida esteja no fundo do Oceano Atlântico, enquanto outros a procuram no Mar Mediterrâneo, no Oceano Índico e até mesmo na Antártida. Apesar das diversas expedições e estudos, nenhuma prova conclusiva da existência de Atlântida foi descoberta até hoje. Há quem pense que a história de Atlântida seja apenas uma alegoria criada por Platão para exemplificar suas teorias filosóficas, enquanto outros sustentam que a cidade de fato existiu, mas que sua verdadeira localização continua um mistério a ser desvendado. Assim, Atlântida segue alimentando nossa imaginação, desafiando a ciência e nos lembrando de que há muitos segredos do passado ainda por descobrir. Das profundezas do mar, vamos mergulhar agora nas terras altas e enigmáticas da Escócia. Preparem-se para desbravar as águas escuras e misteriosas do Lago Ness, onde mora uma lenda que fascina o mundo, o monstro do Lago Ness, ou como carinhosamente o chamamos, Nessie. Imaginem um lago imenso, profundo, envolto em névoa e segredos. É nesse cenário que uma criatura gigantesca e misteriosa supostamente se esconde, desafiando a razão e alimentando a nossa imaginação por séculos. As histórias sobre Nessie remontam ao século VI, mas foi a partir do século XX, com a fotografia, que a lenda ganhou força. Desde então, fotos borradas, vídeos trêmulos e relatos de testemunhas oculares alimentam a narrativa de um ser aquático de pescoço longo e corpo volumoso, às vezes com uma ou mais corcovas. Mas será Nessie um mito ou uma criatura real? Cientistas e pesquisadores se debruçam sobre esse mistério há décadas. Sonares, submarinos e até mesmo a análise de DNA ambiental já foram utilizados na busca por provas da existência de Nessie. As explicações para os avistamentos são variadas. Troncos à deriva, cardumes de peixes, até mesmo jogos de luz e sombra na água. Tudo para tentar desvendar o enigma. Apesar da falta de provas definitivas, a lenda de Nessie se mantém viva. Turistas e pesquisadores do mundo todo são atraídos para as margens do Lago Ness, como mariposas para a chama. A cada novo avistamento, a cada foto desfocada, a esperança de encontrar uma criatura pré-histórica escondida nas profundezas se renova. É como se Nessie representasse o desconhecido, o mistério que habita os cantos mais remotos do nosso planeta, nos lembrando que há muito mais a ser descoberto. Dos mistérios da Atlântida ao enigma do monstro do Lago Ness, percebemos que os segredos não se restringem a uma época, mas se espalham por lugares fascinantes. Os oceanos, imensos e inexplorados, são um dos maiores tesouros de mistérios do nosso planeta. Criaturas marinhas gigantes, navios naufragados cheios de riquezas, cidades submersas, até fenômenos inexplicáveis como o Triângulo das Bermudas, fazem dos oceanos um palco perfeito para a imaginação e a busca pelo desconhecido. Mas os segredos não se escondem apenas nas profundezas.
florestas densas, montanhas imponentes, desertos distantes e cavernas subterrâneas. Todos guardam seus enigmas, esperando para serem revelados. Criaturas lendárias, tribos isoladas, ruínas de civilizações perdidas e fenômenos naturais inexplicáveis. Esses são apenas alguns exemplos dos mistérios que habitam os cantos inexplorados do nosso planeta. Emboscar nessas missões nos leva a lugares remotos, onde a natureza reina absoluta e a aventura se mistura com a ciência. É como voltar no tempo, redescobrir a beleza e a grandiosidade da Terra e também nos deparar com a nossa própria ignorância. A verdade é que mesmo com todo o avanço tecnológico e científico, ainda sabemos muito pouco sobre o nosso próprio lar. E são esses mistérios, esses enigmas, que desafiam a lógica e a razão, que nos impulsionam a explorar, a questionar e a buscar respostas. Afinal, o desconhecido é o que nos move, é o que nos inspira a ir além dos limites do nosso conhecimento e a desvendar os segredos que o mundo ainda esconde. As florestas da América do Norte guardam segredos envoltos em densa neblina e árvores altíssimas, entre os quais a lenda do Bigfoot se destaca imponente. Conhecido também como Sasquatch, essa criatura enigmática é frequentemente retratada como um humanoide grande e peludo que perambula pelas regiões selvagens e remotas, escapando de uma identificação clara e captura. Relatos e avistamentos do Bigfoot permeiam o tecido cultural de várias comunidades, especialmente em regiões como o noroeste do Pacífico. Essas narrativas geralmente descrevem uma criatura de força imensa e agilidade surpreendente, frequentemente vista, mas nunca capturada. Por décadas, o mistério do Bigfoot inspirou inúmeras expedições, documentários e debates científicos. Entusiastas e céticos, munidos de câmeras e esperança, aventuram-se pelas florestas, ansiando desvendar provas definitivas da existência deste gigante esquivo. Apesar de numerosos avistamentos declarados e algumas fotos e pegadas controversas, a comunidade científica permanece dividida. Alguns argumentam que o Bigfoot poderia ser um remanescente de uma espécie antiga, como o Gigantopithecus, que de alguma forma sobreviveu até a Era Moderna, enquanto outros o descartam como simples folclore. O fascínio pelo Bigfoot não reside apenas na emoção da caça ou na possibilidade de descobrir uma nova espécie, mas no que tal descoberta significaria para nosso entendimento da evolução humana e dos primatas. A existência de tal criatura, se comprovada, poderia desafiar muitas teorias científicas existentes sobre a distribuição e sobrevivência de grandes primatas em diferentes continentes e climas. Isso também levanta questões significativas de conservação e éticas a respeito do habitat e dos direitos de espécies potencialmente não descobertas. Além disso, o Bigfoot tornou-se um símbolo da natureza selvagem e do desconhecido. Ele representa os vastos espaços indomados que ainda existem e os mistérios que eles guardam. Seja como uma figura de medo ou fascínio, o Bigfoot continua a capturar a imaginação e provocar a mente curiosa, servindo como um lembrete da natureza selvagem que outrora cobria dominante nossas paisagens. Mergulhar nas histórias do Pé Grande e do Chupacabra abre um debate mais amplo sobre o papel das criaturas lendárias na cultura humana. Esses seres, sejam reais ou míticos, funcionam como metáforas para o desconhecido, os medos e as curiosidades que residem na psique humana sobre o mundo natural. Eles nos lembram de nossas limitações em compreender a vasta complexidade da natureza e levantam questões sobre o que mais pode estar escondido. As histórias dessas criaturas não são apenas contos ociosos. Elas estão entrelaçadas no tecido cultural e ecológico de suas respectivas regiões. Elas impactam o turismo, influenciam economias locais e, às vezes, desempenham papéis nos esforços de conservação ambiental. Por exemplo,
O mistério em torno do Pé Grande alimentou uma indústria robusta no noroeste do Pacífico, desde passeios guiados até produtos temáticos. Tudo isso também ajuda a chamar a atenção para a beleza natural da região e a necessidade de sua conservação. Além disso, essas histórias incentivam a investigação científica e o pensamento crítico. Elas desafiam os pesquisadores a desmascarar ou comprovar alegações, impulsionando avanços em tecnologia e metodologia na pesquisa da vida selvagem. Seja provando a existência de uma nova espécie ou aprimorando nossa compreensão da biodiversidade, a busca por essas criaturas tem implicações no mundo real. Em resumo, as lendas do Pé Grande, Chupacabra e outras criaturas míticas não são meramente escapismo ou folclore. São fenômenos culturais e científicos significativos que destacam a interação entre a humanidade e o mundo natural. Elas desafiam nossas percepções e nos incentivam a explorar, compreender e respeitar os mistérios do planeta que habitamos. Em 2013, o mundo se deparou com uma história perturbadora vinda do coração de Los Angeles. Elisa Lam, uma jovem estudante canadense, foi encontrada morta no tanque de água do Hotel Cecil, um lugar já marcado por uma aura sombria. O caso ganhou repercussão global com a divulgação de um vídeo enigmático. As câmeras de segurança do hotel capturaram Elisa agindo de forma bizarra nos corredores e no elevador, dias antes do seu trágico fim. O Hotel Cecil, localizado na região central de Los Angeles, já era conhecido como um imã para o bizarro e o macabro. Seus hóspedes problemáticos e sua história de crimes violentos lhe renderam a fama de um local mal assombrado, um verdadeiro playground para os amantes do sobrenatural. No vídeo, Elisa entra e sai do elevador repetidamente, parece conversar com alguém invisível, se esconde no corredor como se fugisse de uma ameaça e faz gestos estranhos com as mãos. O mais intrigante, no entanto, é a porta do elevador que se fecha lentamente, como se algo a estivesse impedindo, algo que não aparece nas imagens. A morte de Elisa Lam foi oficialmente declarada como afogamento acidental. Mas as circunstâncias misteriosas, somadas ao seu comportamento no vídeo, deram origem a uma enxurrada de teorias, cada uma mais intrigante que a outra. De reações adversas a medicamentos à possessão demoníaca, as especulações vão longe. Algumas até chegam a envolver experimentos secretos do governo. O caso Elisa Lam se tornou um dos maiores mistérios da internet, inspirando documentários, podcasts e comunidades online inteiramente dedicadas a desvendar o enigma. A tragédia de Elisa, misturada à atmosfera sinistra do Hotel Cecil, criou uma narrativa que nos fascina e aterroriza em igual medida. Uma história que promete continuar a nos assombrar por muitos anos. E assim, com o coração cheio de paixão pelo inexplorado, me despeço por enquanto. Agradeço a todos que embarcaram nesta jornada comigo, explorando enigmas e mantendo acesa a chama da curiosidade. O mundo, meus amigos, é um baú de tesouros, um palco repleto de surpresas e segredos. Mantenham-se atentos, de mente aberta e espírito aventureiro. Não desistam de questionar, investigar e se encantar com o desconhecido. Até a próxima aventura, exploradores do mundo mistério. Que os mistérios continuem a nos inspirar nessa busca incessante por conhecimento e descobertas.